Boa tarde, estou aqui hoje na Escola André Leão Poente, com a nossa seringueira ao fundo, porque esse vídeo vai ser exibido para todos vocês no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente. E por que essa ficus elástica? Para lembrar a seringueira verdadeira, Hevea brasiliensis, naquele que é o primeiro caso de biopirataria registrado na história do Brasil, ainda no século XIX. Nós temos grandes problemas ambientais, sobretudo na região amazônica, conhecidos através da mídia e até históricos, mas agravados de uns tempos para cá, como o desmatamento, a venda totalmente ilegal de madeiras, inclusive com altas autoridades envolvidas, mineração, não é? Pastagens sendo áreas para pastagens, para plantio de soja, tudo visando o que? O agronegócio. E a natureza fica à mercê desses interesses, certo? Mas o que eu quero comentar hoje, porque datas como essa não podem passar em branco, elas têm que passar em verde, é o que? Em 1873, não essa, a verdadeira, né, como eu já mencionei, um botânico, entre aspas, né, Sir Wickham, veio aqui para o Brasil, para a região amazônica, e pegou sementes da Hevea brasiliensis, da seringueira, e secou-as e levou para a Inglaterra, certo? Inclusive algumas autoridades locais, na saída na foz do rio Amazonas, ainda era tempo do Império, né, 1873, abordaram a embarcação e questionaram o que tinha num dos cômodos desse navio. E aí foi dito o seguinte, que ali haviam orquídeas raras para o jardim de Kew. E aí as autoridades, não vou querer nenhuma confusão, desagradar o rei da Inglaterra, mexendo nas orquídeas dele. Não. E aí ficou por isso. Essas sementes secas aqui no Brasil chegaram ao porto de Liverpool e de lá foram despachadas para o Sudeste Asiático, para a Malásia, que era colônia inglesa na época. Vivia-se o imperialismo ou neocolonialismo. E essas sementes, em cerca de 40 anos, começaram a produzir látex. Só que lá na Malásia elas foram plantadas comercialmente, né? Uma ao lado da outra, né? E isso vai garantir uma produtividade muito maior. Porque o seringueiro na região amazônica, ele tinha que fazer o quê? Sair 5 da manhã, antes do sol nascer, para ir procurar, porque na natureza elas estão em vários locais da floresta. Tu encontra uma aqui, uma daqui a 500 metros, outra daqui a 1,5 km, elas estão totalmente espalhadas na floresta. E o seringueiro conhece esse caminho. Mas olha o trabalho que ele vai ter para fazer a coleta do látex em toda essa região. É um trabalho muito maior. E essa borracha malaia, junto com a borracha sintética desenvolvida pelos alemães, vai ajudar a desbancar a borracha brasileira, né? O látex brasileiro, pondo de alguma forma fim a esse ciclo econômico, que junto com o café, na virada do século XIX para o século XX, garantiu uma grande importância, né, do Brasil no cenário mundial. E aí acontece o seguinte: Segunda Guerra Mundial, e a demanda por látex, por borracha, por conta da guerra, né, cresceu muito, e aí voltaram-se mais uma vez os olhos para as seringueiras da região amazônica, essas que estão em estado natural lá. E o que acontece? A FEB é montada, a Força Expedicionária Brasileira, né, e manda para a Itália 25.334 homens para lutar naquele titubeante governo Vargas ainda, que não sabia que lado ia assumir nessa guerra, né? E o Brasil é fundamental na Segunda Guerra, né? Não pelo seu efetivo militar que poderia definir os destinos daquela guerra, mas pelo acesso às matérias-primas, né? A bauxita, que é um dos componentes básicos do alumínio, minério de ferro e o próprio látex, né? Sem esquecer, claro, a posição geográfica de Natal, né? Que os Estados Unidos construíram uma base, porque os aviões vinham dos Estados Unidos, pousavam em Natal, de Natal eles cruzavam o Oceano Atlântico, chegavam ao extremo norte da África, e do norte da África eles iam para a Europa. Então, tanto que vai ser chamado o trampolim da vitória.
Então o Brasil tem sim uma importância estratégica que transcende muito os homens que foram mandados. Mas, e então, além desses soldados enviados para a Itália, foram recrutados mais de 50 mil nordestinos, principalmente do Ceará, enviados à região amazônica, para trabalhar na coleta desse látex. E muitas vezes esse recrutamento ele tinha um argumento bom, né? Olha, tu não vai para a Itália, então tu vai para a região amazônica. Lá na Itália pode tomar tiro de alemão, então não vai, fica por aqui. Esse é um argumento bem falho pelo seguinte: morreu muito mais gente na floresta amazônica do que os menos de 500 na Itália. Por que isso na região amazônica? Desnutrição, porque eles foram abandonados lá, era só para coletar o látex, entregar no armazém e deu. Então eles foram atacados por feras, doenças tropicais, desnutrição, e esses são soldados da borracha, praticamente esquecidos, né, na nossa história. E aí a gente vai ver, voltando à borracha malaia, né, desbanca a borracha brasileira e qualifica-se como que primeiro caso oficializado, como falei anteriormente, de biopirataria no país, que é um sério problema, né? São grandes indústrias farmacêuticas atualmente apropriando-se de espécies vegetais e naturais, vegetais e animais, fauna e flora, né? E também dos conhecimentos dos povos da floresta, né? Sejam indígenas, ribeirinhos, e patenteando medicamentos. E aí, como o Brasil não investe em pesquisa, não aproveita esse ouro verde, né, que seria sim uma das grandes possibilidades de independência. Muito obrigado por terem participado dessa ideia. Um abraço.